além daquela entrada na consolidação, as aberturas da banda servem para mostrar velocidade, né? Mas o que acontece? Quando a banda abre, o preço está acompanhando, nesse caso aqui, a banda de cima. Mas se eu estou falando de abertura de banda, não é só a banda de cima que abre, também abre a banda de baixo. Então, como vocês estão vendo aqui nessas duas setas verdes, né, eu tenho a banda abrindo para cima e o preço navegando por ela, né, cavalgando ela, né, a média móvel inclinando para cima, mas a banda de baixo também se abre, né, e depois aí sim ela volta a se fechar para fazer aí sim o canalzinho, né, proporcionado por esse envelope de bandas de Bollinger, né, e a média central servindo aqui de suporte, ou seja, o preço vai navegando pela banda, subindo pela banda, ganhou bastante velocidade, e aí faz o padrão fechou fora, fechou dentro, né, e cuja expectativa, na maior parte das vezes, é de vir pelo menos ao centro da banda, ou a média móvel de 20 desta banda, como veio aqui. Ok? Esse setup é o setup clássico que eu vou comentar já já para vocês. Então, a abertura da banda, que é o que sinaliza ganho de velocidade para o trade, né, para aquele ativo, você percebe ele não só pelo preço, pela abertura da banda, onde o preço está fechando, né, está se posicionando, como também pela abertura na banda oposta. Ou seja, a abertura de banda é isso, a banda abrindo dos dois lados. Os dois lados é que mostra realmente essa característica de ganho de velocidade. Ok? Como aqui o preço, a banda chega a se consolidar, se fechar um pouco, se estreitar, e logo depois, quando a gente tem um rompimento deste fundo, a banda se abre aqui, como abre aqui em cima também. Mas logo depois ele já tem um teste do centro da banda, vindo a média móvel, né? E aí a banda volta aí a formar o seu canalzinho para ser trabalhado. Esse é um setup que eu gosto muito de operar, né? Que eu não estou abordando aqui, até porque a ideia não é falar de setup, é falar da banda, mas essa estratégia eu gosto muito de operar este tipo de entrada aqui. Por exemplo, fazer uma entrada aqui, eu gosto muito desse tipo, fiz uma entrada aqui e faço uma segunda aqui, nessa estrelinha cadente aqui, bem na média móvel. Esta figurinha aqui me dá uma segunda entrada. Desculpa. André, mas você está entrando praticamente no mesmo preço que você entrou. Ok, eu faço uma entrada aqui, a ideia é o preço começa a descer forte. No momento que sobe para fazer praticamente aqui um pullback nesse suporte que foi rompido, eu faço uma segunda entrada. Porque esse padrão de candlestick só mostra a força desse rompimento, ou seja, foi o fundo perdido, o suporte perdido sendo testado e confirmando ele como resistência. Eu gosto muito de fazer entradas parciais dessa maneira, uma entrada aqui, outra aqui. Às vezes, quando a tendência é forte, justamente a banda me ajuda a mostrar isso, né? Eu faço várias entradas. Quando eu estou mais alucinado e com ferramentas como, por exemplo, essa boleta Fast aí do Home Broker da Rico, principalmente quando com opções, mais com opções até do que com índice, eu às vezes vou fazendo, por exemplo, começo a posicionar, piramidar, por exemplo, de 5 em 5 quilos, né? E claro que aos poucos eu vou diminuindo, aí passo para 3 quilos, depois para 2 quilos, eu vou fazendo preço médio a cada candle que vai fechando, voltando até um slide, 2 slides, mais. Por exemplo, eu gosto muito de piramidando aqui, ó. A cada candle eu botar mais um lotezinho, pá. Cara, eu tenho um tesão enorme em fazer esse tipo de operação piramidando aqui pela cavalgando as bandas, né? E o preço médio vai ficando lá para cima, claro, o preço médio vai descendo, mas o meu preço médio está lá em cima, está longe do meu stop. E nessa hora sim eu gosto de usar stops curtos, de, por exemplo, 5 centavos em opções ou 50, 70 pontos no índice, porque eu já estou com tantos lotes acumulados nesse tipo de estratégia, que mesmo que eu saia com 50 pontos de stop, o ganho é tão significativo aqui. Pô, se você bate no cheio aqui 5 contratos, depois mais 5, mais 5, mais 5, daqui a pouco você está com 30 contratos, você nem precisa mais bater nada, porque o negócio está indo embora e você está com uma mega posição, só que você não passou o calor de montar uma mega posição aqui na entrada, no rompimento. Você foi montando conforme foi cavalgando as bandas, né?
Mas voltando aqui, foi aqui que eu parei, não é, André? Acho que ou foi mais um adiante. Não, não, foi aqui mesmo. É isso Então aí. aqui ó, a banda se abriu, né? E você foi, você viu a banda se abrindo e quando ele veio fazer o teste da média, aí ela volta a se fechar e aí fazendo aqui, ó, o canal, né? Elas paralelas, né? Acompanhando a média móvel até que a gente tenha inflexão da média, etc. E aí novos estudos a serem feitos em cima dessa banda. Mas a gente está vendo aqui o preço, ó, depois da tendência de baixa estabelecida, o preço o tempo todo oscilando entre a banda inferior e a média, a banda inferior e a média. As perguntas que mais me fazem, para isso eu tenho uma palestra que eu vou dar na sequência, de são os indicadores para stops. Eu vejo muita gente acertando as entradas, mas errando muito feio a saída. E errar feio a saída significa muitas vezes ganhar pouco dinheiro. Ganhar pouco, se precipitar na saída. E ganhar pouco a ponto, às vezes, e nem pagar os stops. Então, eu acho que isso também é uma maneira de acalmar, de tranquilizar o trader, de deixar ele menos histérico, menos desesperado, menos ansioso durante o trade. Você entrou, por exemplo, nesse rompimento aqui deste fundo, a banda se abriu, entrou, meu amigo, está vendo que o preço vai oscilar, enquanto estiver oscilando dentro desse canalzinho proporcionado pela banda inferior e a média móvel, cara, não é para sair, cara, senta na mão, na boa, amarra a mão na cadeira, desconecta o mouse para não fazer besteira, entendeu? E não aperta o botão enquanto esse padrão não for desfeito. Senão você vai sair antes do movimento. Dá calor aqui, um movimento desse aqui, cara, dá calor só se você entrou gigantescamente grande a ponto de, porra, se você entrou aqui neste candle que a banda abriu, pô, daqui até aqui, cara, tem 3, 4 centavos, né? Não tem por que passar calor. Bom, aqui a gente está falando de gráfico diário, mas vamos associar isso a um gráfico intraday de índice. Quantos pontos teriam aqui? 20, 30, 50 pontos no índice? Você vai estopar? Pelo amor de Deus. Depois que desce, que você já está com dinheiro no bolso, para que você vai apertar o gatilho antes? Ah, esse candle aqui é um candle muito grande, é um marobozu de alta, etc. Vou sair. Cara, tá dentro da banda, cara. O mercado é volátil. Quem não aguenta a volatilidade vai para a poupança. Fazer o quê? Tem que ter frieza nessa hora, gente. Senão a gente não tem indicador, não tem estratégia, não tem setup, não tem nada que a gente possa mostrar que vai fazer você ganhar. Se não tiver paciência de esperar, você não pega um movimento desse lindo, né? Um movimento de 1.000 pontos no índice, 800 pontos no índice, ok?